Oi pessoas, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Gislaine Ratkov e vocês podem me chamar de Jus. Hoje eu vim responder várias perguntas sobre o problema que eu tenho. E muita gente não sabe, muita gente me pergunta por que eu tenho uns roxos na barriga, por que eu tomo injeção, que tem aqui ó, várias. Quando eu falo o que é, muita gente pergunta o que é a trombofilia. Então vamos lá. Primeiramente, o que eu tenho, por que eu tomo as injeções, por que a barriga fica roxa. Eu tomo as injeções por conta da trombofilia. Eu descobri a trombofilia depois de perdas gestacionais e também em dezembro eu tive uma gravidez química e só depois que eu descobri que eu tinha trombofilia. Eu fiz vários exames e foi constatado uma trombofilia adquirida. E aí eu comecei a usar as injeções. Mas vamos por partes. Primeiramente, o que é trombofilia que muita gente não sabe? A trombofilia é a tendência ao surgimento de trombose, doença caracterizada pela formação de trombos ou coágulos de sangue. Por exemplo, o sangue ele fica grosso e ele tem mais dificuldade de passar pela veia, pela artéria, né? E acaba coagulando e aí causa o problema, né? E na questão da gestação, ele causa problema que ele para de passar nutrientes para o bebê. Então, ele causa perda prematura ou, né, aborto espontâneo de poucas semanas e até dificuldade na implantação. Pode ser uma gravidez química ou uma perda bem recente, bem no comecinho. A trombofilia na gravidez caracteriza pelo aumento do risco de formação de coágulos de sangue, que pode levar à ocorrência de uma trombose, AVC ou embolia pulmonar, por exemplo. Isso acontece porque as enzimas do sangue responsáveis pela coagulação deixam de funcionar corretamente, o que pode acontecer devido a diversos fatores, incluindo a gestação. A gravidez é um fator de risco para o desenvolvimento de eventos tromboembólicos, podendo causar sintomas como inchaço, alterações na pele, desprendimento placentário, pré-eclâmpsia, alterações no crescimento fetal, ocorrência de um parto prematuro ou mesmo aborto espontâneo. Assim, é importante realizar um tratamento adequado que envolve o uso de medicamentos anticoagulantes para evitar a ocorrência de complicações durante a gravidez e prevenir hemorragia no parto. A fonte que eu estou usando é Tua Saúde. E além das injeções, a gente também precisa de outros cuidados, né? Como falou a questão da pré-eclâmpsia, precisa controlar a pressão, precisa fazer todas as ultrassons com Doppler depois das 12 semanas, que é para saber se o fluxo sanguíneo tá bom, tá chegando certinho pro bebê, o fluxo do bebê tá certinho. Então a gente precisa fazer esse acompanhamento. Precisamos tomar uma medicação, que é o AS, prescrito pelo seu médico, tá? Por favor, não tome medicação sem prescrição médica. Também tomo vitaminas próprias para gravidez, o cálcio e a utilização do anticoagulante. Então, a gente precisa cuidar, aferir a pressão para ver se sempre a pressão tá boa, para ver se eu não tá com pressão alta. Então, são vários fatores que a gente tem que cuidar durante a gestação, porque a gestação de quem tem trombofilia é considerada uma gravidez de risco, por conta dos riscos que eu já falei pra vocês. Então, tem risco tanto pra mãe quanto pro bebê. Isso precisa ser cuidado e bem cuidado. O que aconteceu no meu caso? Eu tive uma perda em 2016, com 6 semanas de gestação, eu perdi meu primeiro bebê. E aí, depois, eu engravidei do meu filho, todo mundo falava que a primeira gestação é normal perder e tudo mais, mesmo eu não achando, né, normal, eu fui pela cabeça das pessoas e pronto. Na gravidez do meu filho, engravidei normalmente, e aí a gravidez toda foi tranquila, não tive pressão alta, não tive diabetes gestacional, não tive intercorrências, foi tranquilo assim, né? Só tive sintomas que grávidas têm quando estão grávidas, normal. Não como fosse uma gravidez com trombofilia. E aí na gravidez dele, no final da gravidez, eu estava de 38 semanas e um dia, minha bolsa estourou e tinha mecônio. E eu já estranhei por ser cedo para ter mecônio.
E aí fui pra maternidade, chegamos lá, fizemos todos os exames, fizemos o acompanhamento pra saber como que seria o parto. E aí a médica falou pra mim que não poderia ter um parto normal porque ele estava entrando em sofrimento. Os batimentos dele estavam oscilando e meu trabalho de parto não estava evoluindo como deveria. Então eu teria que ir pra cesárea porque ele poderia broncoaspirar aquele mecônio, que é quando vai pro pulmão. Só engolir não teria problema, o problema é se ele respirasse dentro da barriga e aquele líquido com mecônio fosse pro pulmão. E aí nós fomos pra cesárea, ele nasceu com 2,930 kg, que é um peso também aquém do esperado para essa idade gestacional. Mas até então ninguém tinha me falado nada, não sabia sobre a questão da trombofilia, não fazia ideia que poderia ter alguma coisa relacionada a isso. Tudo bem, passou o tempo, em 2019 decidimos aumentar a família. Em 2020 eu engravidei, uma gestação gemelar, de gêmeos bivitelinos, né, que não são idênticos. E aí, logo no começo, com 8 semanas de gestação, eu descobri que eles tinham parado de se desenvolver. Na primeira ultrassom, tinha um hematoma, que é um hematoma retroconiônico, acho que chama. Qualquer coisa eu vou colocar os nomes aqui embaixo pra vocês. E não é que era no bebê, mas era próximo de um dos bebês. E o outro estava com saco gestacional irregular. O que isso significa? Significa que provavelmente eles tiveram dificuldade na hora da implantação, não conseguiram fazer uma implantação corretamente e estavam tendo problema para se desenvolver. Com 8 semanas fui fazer uma ultrassom, descobri que os dois tinham parado de desenvolver. E aí eu liguei o sinal de alerta, falei, tem alguma coisa errada, não é possível, é a segunda perda que eu tenho, então tá errado, tem alguma coisa errada. E aí eu fui fazer os exames, eu pedi pra médica que eu queria fazer os exames pra saber se eu tinha trombofilia. E ela ainda falou assim, eu vou fazer, mas vou te passar, mas você não tem nada. Tá bom, mas eu quero fazer pra descartar a possibilidade. Aí a gente parece que a gente sente quando tem alguma coisa errada. E fui fazer o exame, fiz os exames, ficaram prontos em outubro de 2020, levei pra ela olhou todos os exames e falou pra mim que eu não tinha nada. E aí, em dezembro eu tive uma gravidez química, que é quando o óvulo fecundado ele chega no útero, mas ele não consegue se fixar adequadamente e ele desce. Então, alguns testes de gravidez de farmácia dão positivo, mas logo vem a menstruação, você acha, e muitas mulheres nem sabem que ficaram grávidas. Eu vou deixar pra vocês também aqui embaixo, na descrição, o link pra vocês irem direto pra um lugar que explica melhor sobre a questão da gravidez química. Mas aí eu falei, tem alguma coisa errada, né? 2 perdas gestacionais com uma gravidez química, tem algo errado aí. Troquei de médico, marquei uma consulta com um médico especialista em reprodução. E não é só porque eu fui fazer consulta com um médico especialista em reprodução que eu tinha que fazer uma fertilização, por exemplo. Mas eu fui pra investigar, pra saber o que eu tinha. Ele me pediu vários exames, pediu pro meu marido também. Nós fizemos vários exames. Meu marido teve uma alteração do espermograma, mas que poderia provavelmente ser revertida com o uso de vitaminas, usamos vitaminas para isso. E ele olhou os meus exames que eu já tinha levado também. E no meu exame de trombofilia, ele olhou que tinha dado alteração no anticoagulante lúpico. Aqui não sei se vai dar pra ver, gente, eu tô sem retorno, tá? Deu alteração no anticoagulante lúpico. Qualquer coisa eu tiro um print daqui, uma foto e coloco pra vocês verem. Vou falar a alteração que teve, tá? O normal seria inferior a 1,20. Seria o normal. O meu deu 1,29. E no confirmatório, o meu deu 1,22, que se enquadra na presença fraca do anticoagulante lúpico. Mas mesmo sendo fraca, tem que levar em consideração, o médico disse pra mim que sim, porque na gestação ela fica pior, ela piora. Essa diferença deu porque eu não estava gestante. Se eu tivesse gestante, tivesse feito esses exames, provavelmente esse valor de referência teria sido maior. E também junta com o meu histórico de perdas, mais o exame, então eu tenho o fator clínico e o fator, como que fala? Laboratorial. Tem os 2 fatores que caracterizam trombofilia. Alguns médicos pedem para repetir os exames, meu médico não pediu para eu repetir,
porque eu já tinha um histórico bem grande. Nós fizemos muitos exames, fizemos exames genéticos, fizemos exames de sangue, de vitamina, de tireoide, fizemos muita coisa e nada deu alteração. A única coisa que deu alteração no meu exame foi a trombofilia e no exame do João foi, no caso, o espermograma. Tendo essa alteração no anticoagulante lúpico, ele caracteriza como trombofilia adquirida. Quando eu adquiri, como eu adquiri, eu não faço ideia, eu não sei. Mas o médico que eu tô fazendo acompanhamento agora disse que provavelmente já tinha desde a minha primeira perda. E o que aconteceu com o Joaquim, de ter nascido com peso abaixo, do mecônio, tudo caracterizado pela trombofilia. Então, eu já tinha desde o começo, o Joaquim é um milagre, o Joaquim é uma bênção de Deus, realmente é só um milagre pra ele estar aqui vivo hoje. E eu tenho certeza que foi Deus que fez que a bolsa estourasse com 38 semanas e salvasse a vida dele, porque senão ele não estaria aqui. Se minha bolsa não tivesse estourado, tivesse mecônio, tivesse passado alguns dias, provavelmente ele não estaria aqui. E Deus é tão bom que cuidou até desse detalhe. Mas agora eu vou falar sobre o tratamento da trombofilia. Já falei um pouquinho, né, que tem que usar cálcio, fazer as ultrassons tudo certinho. Tem que usar anticoagulantes. Para você saber a dosagem, você vai ter que conversar com o teu médico vai passar a melhor dosagem para você, para o seu caso. Existe até um exame que é feito para saber se a dosagem está adequada ou não. Então, cada médico vai avaliar se tem que fazer esse exame, se não tem, e vai avaliar a sua situação. Você tem que fazer um acompanhamento gestacional no alto risco, então o médico tem que ser especialista em alto risco. De preferência, um médico que entenda bem de trombofilia, porque é uma doença bem delicadinha. E existe a trombofilia adquirida, que é a que eu tenho, que é a SAF, e existe a hereditária, que é quando passa de pais para filhos, no caso, né? De mãe para filho. E essa também tem que ser tratada, mas cada trombofilia é tratada de um jeito. Na maioria das vezes o tratamento é esse que eu tô falando pra vocês, mas você tem que conversar com o teu médico pra ver se precisa de alguma alteração, precisa de uma vitamina a mais, uma vitamina a menos, não sei, mas tem que adequar aí com o seu médico, tá? E aí eu uso essas injeções, eu peguei até uma aqui, que eu já ganhei ela vencida, e eu deixei ela justamente pra gravar esse vídeo, porque eu queria mostrar pra vocês como que é a agulha e como que funciona ela aqui, tá? Ela é uma injeção, ó. Ela é assim, a agulha dela é bem fininha. Muitas dúvidas que as pessoas têm é se pode afetar o bebê, se pode chegar no bebê essa agulha, e não. Ela, além de ser fininha, ela é bem pequenininha e ela não consegue passar o suficiente para chegar no bebê. A gente aplica ela, tem vários pontos que você pode aplicar, né, da barriga, nas costas, no braço, na perna. Eu prefiro aplicar na barriga, porque eu acho que doeu menos. Já tentei aplicar aqui do lado, não gostei. No braço eu tenho a impressão que vai doer muito, na perna também não quis testar. Então, por enquanto, eu aplico aqui na barriga. Se ficar difícil para eu aplicar na barriga daqui a um tempo, eu mudo de local, não tem problema. Mas por enquanto eu tô aplicando assim e tá sendo tranquilo. Essa daqui, ela é Clexane, mas tem várias marcas. O nome dela é enoxaparina, e aí tem vários laboratórios diferentes. É que essa daqui é a que eu tô recebendo pelo SUS. Eu dei entrada no SUS também, pra conseguir. E aí essa daqui é que eu tô conseguindo pelo SUS, que é a Clexane, de 40. Vocês estão vendo aqui que já tá um quadrinho cheio. E eu tenho que tomar uma por dia. Algumas pessoas tomam uma dosagem maior, outras pessoas tomam menor, que tem até de 20. E aí ela é de uso subcutâneo, intravenoso, né? Ou intravenoso. Vou mostrar mais ou menos aqui pra vocês, ó. Tá vendo esse aqui, esses roxinhos? Tem até alguns pontinhos que dá pra ver. São do uso da injeção. Não me atrapalha esses roxinhos, não me incomoda. Eu coloco gelo antes de aplicar, deixo aqui um pouco. E depois a gente faz uma pinça assim, ó. E aplica a injeção, tá? Depois eu vou mostrar pra vocês a aplicação, pra vocês verem como que é. Mas pode aplicar aqui do lado,
pode aplicar aqui, né? Você tem que contar 3 dedos do lado do umbigo. Você conta 3 dedos do lado do umbigo, não pode ser muito perto do umbigo aqui, pra poder aplicar. Estão vendo que tem bastante roxinho aqui? Não me incomoda nem um pouco. Eu nunca quis usar nada pra esconder. E eu nunca quis esconder também. Esses roxinhos eu considero até uma vitória pra mim, porque cada picadinha dessa é um dia a menos no tratamento e um dia que me aproxima mais de conhecer o meu filho. Tá gravando já? Já, agora. Então, aqui onde tá vermelho é onde eu apliquei o gelo. Já ia falar o álcool. O gelo. Aí eu vou passar o álcool. Vou abrir a injeção. Ela vem assim, já pronta. Já tem o líquido dentro. Quando tiver essa... Dá pra ver aí? Peraí. Acho que sim. Tem uma gotinha. Deu pra ver. Deu? Quando tiver a gotinha, a gente tira. Que diz que isso também pode acontecer de ficar roxinho. A gente faz tudo pra evitar, mas se fica, não tem problema também. Aí faz numa pinça. Dá pra ver? Dá. Coloca até o final e empurra. E aí eu coloco o dedo aqui pra ajudar a dosar, mas eu vou fazer sem o dedo pra vocês verem. E eu aplico bem devagar também, porque se for muito rápido, ele também pode ficar roxo e também arde mais se a gente for muito rápido. Então eu aplico devagar. Mesmo sendo devagar, não demora muito, porque é só 40 miligramas, né? Aí quando chega aqui no final, ó, eu aperto mais e sobe, trava. Então é isso, eu não sei se ficou bem explicado, mas eu espero que sim. Se você tiver alguma dúvida ainda, comenta aqui pra eu saber. E aí eu vou tentar explicar certinho pra vocês. Grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.